e nos conceder o espaço necessário para manifestar nossas opiniões. Saudar todos os cearenses, deputados e deputadas aqui presentes, companheiros da saúde, aqui em luta pelos seus direitos, minha total e restrita solidariedade. Eu vou falar um pouco aqui sobre a questão do editorial Diário Nordeste de hoje, que traz um assunto que é da maior importância e espinhoso para o debate, principalmente para os partidos de esquerda, diz respeito ao pacote de concessões. Eu achei muito interessante o editorial, que, ao meu ver, ele nos traz uma reflexão necessária e profunda sobre esse tema. O governo federal fez agora um pacote de concessões, e esse pacote ele inclui aí aeroportos, trechos de rodovias, ferrovias, terminais portuários, e me preocupa essa parte aqui, setor de mineração... Deputado, permite uma parte ali, Aguiar. ...e áreas de distribuição de energia. Então, essa parte, ela realmente me chamou a atenção e eu fico preocupado porque alguns setores, algumas áreas, acho que elas devem ser investimento e responsabilidade prioritária dos estados, até para preservar a riqueza da nação. Mas esse tema, ele, ao meu ver, eu tive muitas restrições a isso, tive uma experiência como gestor, deputado ali, e nessa experiência eu compreendi que realmente tem muita diferença entre concessão e privatização. A primeira coisa a se fazer é separar uma coisa da outra. E não são as mesmas coisas, são coisas distintas. E as concessões, elas, ao meu ver, hoje, elas podem ser um instrumento muito útil ao governo que está em dificuldade, ao governo que não consegue executar determinadas ações em áreas que ele pode realmente fazer uma parceria com a iniciativa privada, garantir o controle dos custos e dos preços de tal forma que a população não seja explorada por aquele que vai ser o beneficiário com a concessão, mas que haja como retorno realmente um serviço de maior qualidade. Estou esperando aqui que o deputado possa fazer o seu à parte. Deputado ali, por favor, vamos começar aqui o nosso debate. Vamos falar sobre concessão. Depois a gente debate outros temas. Deputado Santana, eu tive a oportunidade de participar de dois debates sobre esse assunto. Um foi promovido pelo próprio governo do Estado, lá na Federação das Indústrias, com os empresários, e outra pelo secretário Hugo Figueiredo, do Palácio do Governo. Hugo Figueiredo. E eu achei interessante o projeto do governo. Eu sempre aqui eu voto de acordo com a minha consciência, Vossa Excelência sabe disso. E essa preocupação que Vossa Excelência coloca também faz sentido com relação à questão do setor da mineração, porque é uma riqueza que o Estado tem. Agora, existem, por exemplo, alguns equipamentos do governo do Estado que essa parceria pública-privada vai trazer um efeito muito positivo. Como, por exemplo, o Castelão, que o governo administra aquilo com dificuldade e às vezes torna-se até um cabide de emprego. Por que não fazer como fizeram lá no Rio de Janeiro, por exemplo, construir um engenhão e passaram para o Botafogo? Então o governo não gasta com aquilo, o governo não pode pagar, ganha, lucra, para alguém tomar de conta, e logicamente o governo vai lucrar com isso. Os centros de convenções, né? A questão do aquário, que isso aí também foi a maior enganação do mundo, mas vamos esperar que seja feito, já que começou e já tem muito dinheiro público enterrado ali. Então, quer dizer, eu acho que a medida é uma medida que alivia os cofres do Estado, né, porque é muito oneroso a despesa de determinados equipamentos que o governo tem, a questão do Castelão, a questão do Centro Olímpico, que o governo pretende, as CEASAs, né? Então vamos esperar que essa mensagem chegue a esta casa para ser votada. Eu acredito que vai abrir um grande debate, algumas emendas serão apresentadas, eu inclusive até uma emenda para apresentar, mas eu acredito que no todo o projeto do governo ele é muito bom e faz sentido. Eu agradeço pela parte, e na verdade estava me referindo ao governo federal, mas obviamente que chega ao governo do Estado e chega também às prefeituras. Esse debate ele precisa ser feito com muita tranquilidade e com muita transparência, porque realmente no momento de crise, a crise é internacional,
e ela bate forte no Brasil, não era do governo Dilma, e continua com esse governo, e pode inclusive piorar. A gente vê um cenário que está colocado para 2017, o editorial continua chamando a atenção disso, de um rombo nas contas públicas de 139 bilhões. E muitos desses gastos são com alguns equipamentos que o governo administra e não consegue oferecer para a população um serviço de qualidade. Daí porque essa reflexão sobre as concessões está colocada na ordem do dia. Se espera ainda uma queda no BIP de 3% esse ano. E eu tive a oportunidade de ler uma matéria que fazia um comparativo das nossas exportações da nossa balança comercial, que aponta um superávit na balança comercial. Mas, ao mesmo tempo que aponta esse superávit da balança comercial, ele também faz uma reflexão que a quantidade de importações e de exportações do Brasil, elas diminuíram, o que mostra, de forma muito clara e muito lúcida, uma retração da economia e do setor, principalmente industrial. Então, essa preocupação, essa tendência, ela não se reverte com muita facilidade diante dessa crise do capitalismo internacional. Então, precisa de medidas, de ações estratégicas e de clareza na redução dos gastos públicos. Mas eu discordo que se faça essa redução, como quer fazer o atual governo, na saúde, na educação e no amparo social. Isso eu não posso aceitar como sendo medidas necessárias nesse momento, que, ao contrário, vai penalizar a população mais pobre e limita a sua capacidade também de participar do mercado de consumo, restringindo ainda mais, criando dificuldades para aqueles que já sofrem bastante por terem seus vencimentos pequenos, reduzidos. Na matéria aqui, no editorial, ainda se faz um alerta. Essas concessões, elas precisam ser muito bem fiscalizadas, porque pode acontecer daqueles que assumirem as concessões também não executarem o trabalho da forma como é prevista nos contratos. É o caso que faz um alerta aqui, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, aonde no editorial se fala que as rodovias que passaram por esse processo de 2007 para cá, elas não corresponderam às expectativas. Então, as cláusulas dessas concessões, elas precisam ser muito claras. O usuário final disso aí não pode ser explorado e o serviço efetivamente deve ter muita qualidade para compensar esse tipo de trabalho que é feito, esse tipo de parceria que é feito, ou então elas não se justificam. Seria necessário também ter a clareza de que isso se destina a setores onde a ausência do Estado, ele não tem capacidade de promover o serviço de qualidade e ele ausente não será uma falta, não fará falta para que o trabalho possa ser prestado ao público de forma geral. Essa reflexão acho que é importante nesse momento. Esse tema é um tema que é tabu, é um tema que realmente ele exige um debate profundo, muita transparência e um acompanhamento da população e dos gestores para que o serviço dê retorno efetivo para a população. Eu queria tocar um pouquinho ainda na questão da saúde, que foi um tema que foi bem debatido aqui, tive a oportunidade de fazer uma parte sobre esse assunto, e que sempre me preocupa e me faz emitir minha opinião, que tem algumas divergências sobre pontos que acho que são chaves. Por exemplo, não é porque a gente tem dificuldade hoje de abrir o hospital, fazer funcionar o hospital de Quixeramobim, o hospital regional, que é necessário, e todos aqui clamam e brigam para que ele funcione, que a gente vai dizer que não se deve fazer um outro equipamento do IJF, o IJF2. Não é porque a coisa está com dificuldade que a gente vai impedir que a outra se concretize, que está bem planejada, que é necessária, que é urgente. Eu sou a favor da construção desse novo equipamento, como sou a favor do funcionamento do Quixeramobim, como sou a favor e fui a favor e defendo o hospital da região do Jaguaribe e mais o hospital da região metropolitana. O que a gente assiste efetivamente ocorrer, uma mudança
nos hábitos e a evolução da sociedade, elas criaram uma situação hoje que exige esses equipamentos funcionando, e cada vez mais novos equipamentos, na medida que a população vai crescendo, na medida em que os acidentes de automóveis, eles se tornam uma constante e matam mais no Brasil do que muitas guerras de automóveis, principalmente de motos, na medida em que toda a dinâmica da vida da população moderna exige um tratamento hospitalar. Ora, isso não significa que a gente vai esquecer o funcionamento da atenção básica, que é a porta de entrada das consultas e do atendimento médico. Mas uma coisa de forma nenhuma vai excluir a outras. E se tem pouco recurso, a gente tem que chegar e dizer de onde é que vamos tirar os recursos. Se, por exemplo, o governo federal se dispõe a dar uma contrapartida de 36 milhões para a abertura do hospital de Quixeramobim, e que isso a gente estima que é pouco, mas o hospital poderia começar atendendo com um mínimo da sua capacidade, que já seria alguma coisa, e gradativamente aumentando a capacidade das suas condições de atendimento, e os 36 milhões seriam pouco para isso, nós precisamos de brigar por mais recursos. E seria também interessante que, com clareza, nós disséssemos de onde devem vir esses recursos. E a preocupação, ela se volta para a questão anterior, a questão dos gastos e da diminuição dos recursos públicos, do rombo das contas, para a gente não deixar que seja opinião constante e que tome corpo a ideia do governo federal de restringir os gastos na saúde e na educação. Isso nós não podemos aceitar, porque com a saúde a gente faz investimento, a gente faz um amparo para as pessoas que precisam recuperar a sua condição saudável. Isso aí não tem custo, isso aí não tem limites, não pode ter limites, porque a gente vai condenar muita gente a morrer por falta de atendimento médico de qualidade. Então, existe, ao meu ver, um aumento da qualidade, da quantidade e da qualidade dos serviços do Sistema Único de Saúde. Apesar disso, essa quantidade e essa qualidade, ela não chega a todos. Para que isso ocorra, é necessário que haja efetivamente mais investimentos, mais recursos, e eles só poderão vir daqueles que hoje são os detentores da maior quantidade dos recursos desse país. O deputado Renato Rosendo colocou aí, semana passada, num importante pronunciamento, que o setor financeiro, ele abocanha, segundo a auditoria da dívida, se não me falha a memória, 42% dos recursos maiores, os recursos, acho que do BIP, não acho que alguma coisa desse tipo, são os recursos, um valor absurdo, que termina indo para os cofres daqueles que já têm mais dinheiro nesse país. Então, a política econômica, ela termina funcionando de tal maneira que o próprio setor do capital produtivo, ele é prejudicado, e só é favorecido o capital especulativo. E aí, faltam a política de geração de emprego, isso não é mais prioridade, e a crise vai criando esse ciclo vicioso, e a tendência dos governos vai ser deixar de investir na saúde, na educação e prejudicar a população. Isso aí também, Eli, eu acho que, deputado Eli, vai chegar na questão da segurança, da falta de investimento. Eu fico sempre preocupado com esse tema, e Vossa Excelência, que conhece isso em profundidade, colocou uma situação que eu fico cada vez mais convencido do poder do crime organizado dentro do Estado brasileiro. Isso exige uma operação de guerra contra eles, para extirpar esse câncer que já deu metástases em vários setores dos serviços públicos, e todos. Eles têm uma inteligência que está infiltrada dentro do aparato policial e de repressão. Eles têm um braço jurídico forte que ajuda a todo dentro do poder judiciário. Eles têm um braço dentro do legislativo. E agora querem, inclusive, em alguns pontos, se apropriarem do poder executivo. Então, são
o crime organizado, ele tem uma estrutura empresarial muito bem definida, com recursos fartos, e ele peita o Estado à luz do dia, comanda os presídios. Eu soube recentemente que em muitos estados, e essa não é uma situação do Ceará, são praticamente todos os estados, eles mandam efetivamente dentro dos presídios. Quem diz a hora do lazer, a hora de entrar e de sair, são eles. Isso deixa a gente temeroso do que é que pode acontecer, até que ponto a ousadia deles chegam. Então, para mudar isso, tem que haver ser repensada toda uma nova estratégia de enfrentamento. Não é só aquela presença ostensiva do policiamento que dá uma falsa sensação de segurança e, na verdade, eles terminam atuando em operações cada vez mais cinematográficas, espetaculares, e isso serve de mídia até para os outros e estimula os outros também a praticarem da mesma forma esses crimes violentos. E a gente fica pensando que, se não houver uma mudança profunda na legislação para municiar a polícia de um arcabouço jurídico e também de condições técnicas para garantir uma profunda ação na inteligência desse crime, a coisa não vai se resolver tão facilmente. Então, eu queria fazer somente essas reflexões. Deputado Santana, quando possível. Renato Rosendo. Deputado, eu estou encerrando esse 1 minuto, Vossa Excelência. Eu vou acrescentar mais 3 minutos para Vossa Excelência. Eu queria só 30 segundos. O deputado Renato. Ele vai falar sobre as concessões. Deputado Santana, na verdade eu queria só dizer que, de fato, o capital financeiro hoje o Estado brasileiro é um Estado financiarizado. 42% do orçamento geral da União está indo para banco. 42% do orçamento geral da União. Isso quer dizer o seguinte: ano passado, a União colocou 4% do seu orçamento próprio em saúde, 3,9% em educação, e colocou 42% em pagamento de juro, refinanciamento e amortização da dívida. 10 vezes mais. Essa informação que eu estava tentando me lembrar. Pois é isso, estava inclusive para auxiliar Vossa Excelência. Portanto, nós temos uma situação de que o Estado brasileiro está capturado pelo grande capital financeiro. Você tem uma estrutura tributária que é injusta, o mais pobre paga proporcionalmente mais do que o mais rico, quem ganha até 2 salários mínimos paga quase metade de tudo que ganha em impostos de consumo. Você tem uma estrutura tributária que ela incide mais sobre o consumo de massa do que sobre renda e propriedade das classes mais altas. E, por outro lado, você tem uma política macroeconômica que começou com o Fernando Henrique, continuou com o Lula, piorou com a Dilma e piora com o Temer, em que metade do orçamento geral da União está indo para banco. É por isso que falta dinheiro para a saúde, 10 vezes mais. Veja só, 42% vão para banco e 4% para a saúde. Isso é um assinte, 10 vezes mais dinheiro para banco do que para a saúde. É por isso que, portanto, de fato, o senhor está correto, o Estado, a economia brasileira está capturada pelo mercado financeiro, pelos grandes bancos, e quem sofre é o mais pobre. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Agradeço, deputado Renato Rosendo. Eu me recordo, eu tive a oportunidade de participar uma vez em Cuba de um debate com Ricardo Alarcón, que era o presidente do Poder Legislativo cubano, e ele fez uma fala lá que me impressionou bastante. Havia uma crítica de alguns setores do Partido Comunista mais tradicionais, de que o capital estava entrando muito em Cuba. E ele disse o seguinte, que o capital produtivo ali era bem-vindo, mas que o capital especulativo em Cuba não entrava. Porque ele sabia exatamente os males que são esses que só querem sugar o sangue e as riquezas das nações e que não dão retorno sequer na geração de emprego e renda para os países. Então, senhora presidente, agradeço pela compreensão, pelos apartes, deputado Ali e deputado Renato, essas minhas observações de hoje.